neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jerusalém divina, visão de paz ditosa, de Cristo santa esposa, radiante de esplendor. Tens fontes cristalinas, são vivos teus altares, e os anjos aos milhares te cingem ao redor. Mansão do Rei bendito, são 12 tuas portas, e sempre são transpostas por seres imortais. Teus livros têm escritos os nomes dos remidos, em ti serão ouvidos os hinos celestiais. Teus santos moradores, um glorioso canto proferem ao teu santo que já lhes perdoou. Então mil louvores a Cristo qual cordeiro, que manso no madeiro por ele se imolou. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículo 14. Ouvintes amados, vamos aprender alguma coisa profunda sobre o que Jesus
fala em São Mateus, capítulo 22, versículo 14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. De acordo com a mensagem revelada do dia, nós constatamos que nem sempre todos que se decidem a ser cristãos, obedecerem a Cristo, conseguem realizá-lo, conseguem fazê-lo, serem verdadeiros cristãos. Partindo deste princípio, e a fé do indivíduo deve ser aceita por Deus, reconhecida por Deus. Ele deu a fé para Abraão, mas depois ele próprio, Deus, aceitou aquela fé que ele próprio havia dado para Abraão. Os escolhidos são filhos de Abraão. Abraão foi o pai da promessa, porque Deus deu a promessa a Abraão e a sua semente depois dele. A promessa foi feita a Abraão e a sua semente. E esse sinal é para um povo que está sob um pacto, sob uma promessa. Devemos constatar isto, reconhecer isto, porque reconhecer as Escrituras também depende do Espírito Santo, na verdade. Mas em parte depende de nós, se paramos um pouquinho e fugimos de qualquer barreira. Por que que o sistema denominacional está derrotado espiritualmente? É porque eles formam uma barreira, levantam uma parede e creem daquela maneira e Deus não pode lhes dar mais nada. Então denomina-se ali, fecha o círculo e acabou, Deus não pode falar mais com eles. Resultado, o cumprimento da profecia de Billy Graham está aí. O Espírito Santo saiu da igreja e ela não percebeu. Mas há um povo que está sob um pacto. Você veja que havia justo fora de Abraão. O próprio Ló era um justo. Mas Ló não estava sob o pacto de Abraão. Porque Ló não é um tipo dos escolhidos, da noiva. Abraão, sim, é um tipo perfeito da noiva de Jesus Cristo. Agora, notemos também que há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Logo, o que vamos extrair em relação a este assunto da Escritura? Em primeiro lugar, há um cristão que só professa ser um cristão. Porém, se o tal não tem sido cheio do Espírito Santo, ainda, então ele apenas está em processo de ser um cristão. Ele professa crer, mas Deus não selou a sua fé. Batismo com o Espírito Santo é o selo da fé. Ele pode ser que está em ação para ser um cristão. Porém, Deus não tem lhe dado o selo ainda, não tem lhe dado o Espírito Santo. Não reconheceu a sua fé ainda. Ele ainda não tem chegado à meta com Deus na qual ele o possa reconhecer. Sim,
Se na vida natural os homens têm que ser provados para adquirirem, alcançarem certas vindicações, reconhecimentos na ciência e tudo mais, ora, o natural explica o espiritual. Deus também exige a mesma coisa. Ele prova em primeiro lugar. Ele fez isto com Abraão. Deus fez um pacto com Abraão depois que ele foi chamado. Veja só, um chamamento. Muitos são chamados. Mas o chamamento ainda não é tudo. Esse chamamento de Abraão é o tipo do chamamento do crente de hoje. Ele chamou Abraão e este saiu de seu país e se foi uma terra estranha, morar entre um povo estrangeiro, sendo, portanto, um peregrino, um estrangeiro. Isto é o tipo do chamamento que faz Deus ao homem para que deixe sua impiedade e se arrependa de seus pecados. Saia das garras do inimigo, saia das presas, das barreiras criadas pelos sistemas religiosos, saia daquele meio ambiente que oprime, que comprime, que priva, que não deixa a fé ser exercida. E saia livremente, embora sendo um estrangeiro, um peregrino. Ele sai do grupo no qual se encontra para vir a viver com um grupo novo e entre um novo tipo de gente, com costumes diferentes, com ações diferentes, com atitudes diferentes. Ele deixa de viver num meio comum com o mundo para viver num meio separado, porque igreja quer dizer separados, chamados para fora. E não há escolhidos se não são separados. Então o chamamento, ser chamado, é apenas uma etapa do parto, mas ainda não é o nascimento total. O médico diz que o parto normal é procedido de 3 etapas, até que venha à luz a criança. Se ela para por ali na primeira ou na segunda etapa, então tem que fazer uma intervenção cirúrgica para tirar a criança. Então deixou de ser um parto normal. E assim também é o nascimento na vida cristã, é o verdadeiro nascimento na vida cristã. Então, o chamamento é apenas uma etapa do parto. E vale a pena sempre lembrarmos que Deus fez um pacto com Abraão depois que ele foi chamado. Abraão não podia estar de maneira envolvido, de maneira alguma, com seu meio ambiente, com parentelas e demais coisas, e receber o pacto. Deus primeiro teve que chamá-lo. Isso é igreja, chamados para fora, para ali fora lhe fazer a promessa. Depois então vir a terceira etapa, que seria o cumprimento da promessa. Aleluias! Depois que Deus encontrou Abraão fiel à promessa, foi chamado, fez a promessa, e logo dependia de Abraão ficar fiel àquela promessa. Você tem que entender isto, irmã, irmão. Possivelmente estejamos nesta fase. Estamos sob uma promessa irreconhecida pelo mundo religioso. Estamos numa promessa que não é reconhecida pelo mundo religioso. Isso depende de revelação.
Isso depende de paciência com o próprio Deus. Isso depende da estatura do varão perfeito. Então, depois que Deus encontrou Abraão fiel à promessa que ele lhe havia dado, que teria um filho, e de que através desse filho seria bendita toda a terra, lhe confirmou sua fé, dando-lhe um sinal. E esse sinal foi a circuncisão. E a circuncisão é justamente um tipo perfeito do Espírito Santo. O sinal. O sinal não é um dia como sábado, nem outra coisa qualquer que digam por aí. O sinal de Deus na vida cristã é o Espírito Santo. Deus não deu o sábado como sinal. O sábado veio como descanso apontando para Cristo. Deus deu a circuncisão a Abraão como sinal. Isto sim era um sinal. Isso é o tipo perfeito do Espírito Santo, porque através daquele sinal Deus separou Abraão e sua descendência de todos os demais povos. Isso quer dizer igreja, separados. Já visto que se um rapazinho ali não quisesse ser circuncidado, ele não podia entrar na congregação. Ele não tinha nenhum direito se ele não quisesse receber o sinal. Como você pode pensar estar na congregação dos justos, estar nas bodas do Cordeiro, ser escolhido no arrebatamento, se não quer aceitar o sinal de Deus, o Espírito Santo? Ah, mas eu já falei línguas. O que tem isso a ver com o Espírito Santo? Isso é simplesmente um dom. Você não pode pôr a lingueta do sapato no pé e dizer que está calçado. Não, você não pode pôr uma gravata no pescoço e dizer que está vestido. Assim estão os pentecostais. Eles botam a gravata no pescoço e dizem que estão vestidos, mas Deus diz que eles estão nus. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso 14, o mundo pentecostal prefigurado ali. Rica, não tem falta de nada, está cheio de dons e amparado pelo mundo, e crescendo e virou a potência material. Eu estou simplesmente falando a verdade. E não estamos aqui para combater pessoas, mas para mostrar o que é a verdade em relação a ser crente, ser cristão. Você pode achar que eu não sou. Se eu não sou, eu tenho que lutar para ser. Mas esta é a verdade. Apenas estou pregando a verdade. E ai de mim se não viver esta verdade que eu prego, estarei mais perdido do que os demais, porque ela é a verdade. E Paulo chegou a dizer que reduzia o seu corpo à servidão, para que depois de pregar a muitos, ele mesmo não viesse a ser reprovado, quer dizer, pelo próprio evangelho que pregou. Porque o evangelho dele reprovaria qualquer homem, a ele próprio, e reprova até hoje. Por isso eles preferem dizer, por último, quando se encontram num beco sem saída, dizer que não crê em Paulo nem em Pedro, mas sim em Jesus Cristo. Ah, mas é porque o evangelho de Paulo, o qual foi dado diretamente por Jesus Cristo, os reprova suas mulheres, reprova suas atitudes, reprova suas teologias. Isto é exatamente, veja só, a verdade. A circuncisão foi dada como um tipo do Espírito Santo, e este foi o sinal. O sábado apontou para Jesus Cristo, a circuncisão apontou para o Espírito Santo. Se tem uma coisa que deve nos fazer emocionar nesta hora, não é futebol, não é novela, não é a nova moda, não é o novo carro, não é um grande evento de ir na Lua e Marte. Se há uma coisa que deve nos emocionar nesse instante, é esta verdade revelada.
é a palavra de Deus. Agora, firmemos nisto. A circuncisão foi dada como um tipo do Espírito Santo. E isto é exatamente o que diz os versos da carta de São Paulo, falando sobre o assunto. Foi Estevão quem disse em Atos dos Apóstolos. Ele diz, duros de serviço. É Atos dos Apóstolos, capítulo 7. E incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, incircuncisos. Isto quer dizer, vocês não têm o sinal. Vocês não têm o Espírito Santo. Estevão estava falando para eles, vocês não receberam o que a igreja recebeu ali em Jerusalém, no cenáculo. Vocês não receberam. Vocês ficaram com as suas experiências obsoletas. O homem moderno de hoje não quer nada obsoleto. Diz que está antiquado, até as vestes honestas e decentes. Eles dizem que isso é obsoleto, isso já era. Mas quando se fala em evangelho, eles querem permanecer com aquilo que Deus deixou lá atrás com Lutero. Apenas a justificação pela fé e uma vida misturada com o mundo. Ah, o evangelho vocês querem, não é? Mas o carro não serve, o modelo 29, outro bem mais velho, caindo os pedaços, tocado a carvão. Quem quer mais? Quando se pode fazer uma viagem com muito menos tempo, com muito mais conforto, por que então eu vou querer o evangelho que arrastou, na verdade, os filhos de Deus na era de Lutero, mas logo que denominaram-se e cercaram-se sob somente aquilo, Deus os abandonou e os deixou falando sozinhos. Por que eu vou querer isso? Isso não me conduz à vida eterna. Um avião não pode levar o homem fora da órbita. Ele precisa de um foguete, precisa de um Apolo, de uma nave especial para isso. Fique sabendo que esse evangelho derrotado, passado, o maná de ontem, não levará ninguém ao céu. É preciso de um poder dinâmico, é preciso de um poder vivificador do Espírito, é preciso que haja um sinal, o que quer dizer circuncisão do coração, circuncisão da alma e do Espírito, o que separa um povo dos demais. Abraão era separado. O sinal que Deus deu a Abraão o separou com sua descendência de todos os demais povos. E veja o significado da palavra igreja. Igreja, separados para fora de quê? Quando está misturada. Não pode, não pode, não pode. Não há meio. Só há um meio. Só há um caminho. Só há uma verdade. Esta é Jesus Cristo. O Senhor vos abençoe e vos enriqueça na fé, meus ouvintes. E que cada um possa dar lugar ao Espírito Santo. Dizer, na verdade, eu fui chamado. Eu tive um chamamento. Mas para quê? Para me prender dentro de uma barreira religiosa e permanecer como antes, no mundo, misturado. Eu quero receber a circuncisão do meu coração. Diga para Deus assim, e Ele fará esta obra. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte.
está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio. E este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é semente. Semente vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é vitória real, veio ao mundo para nos salvar, e teremos prazer divinal, e a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Esta vida que é passageira, nós devemos assim preparar, pra no dia da vinda de Cristo, nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo.
semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Só Jesus que nos dá proteção nos problemas, nas lutas aqui, e nos leva à eterna mansão. Igual a esta cidade eu não vi. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente, vai caindo. A palavra de Deus é semente. Isso nos faz lembrar, ouvintes, de que alguns anos atrás, na nossa região centro-oeste, o lavrador semeava a semente ali pelos primeiros dias de setembro, porque sabia que ali pelo dia 8 por aí, a chuva viria. E a semente já estava enterrada ali, na terra seca. Já estava semeada. E com certeza absoluta, a chuva vinha. A palavra de Deus é semente. E nós somos a terra. Tu és pó, e em pó hás de tornar. A terra recebe todas sortes de sementes, e cada uma produz frutos segundo a sua espécie, sabendo que todas são árvores, são plantas, mas cada um dando o seu fruto conforme a sua espécie. Jesus Cristo fala na parábola do semeador, capítulo 13 de São Mateus, sobre aquela semente que o semeador saiu a semear. Ela era a mesma semente. Neste caso aqui, o solo que era diferente. Uma região era de pedregulho, a outra, naturalmente, tinha um caminho, mas a semente caiu à margem do caminho, e assim por diante. Mas encontramos que a semente caiu em uma boa terra. Notemos que o Espírito está nos chamando a atenção para uma coisa muito profunda, que o Evangelho é o mesmo, a Bíblia Sagrada é a mesma, a semente é a palavra. Agora, a terra é que tem diferença neste ponto que estamos analisando. Já estamos chegando à luz que o Espírito Santo quer nos trazer durante mais esta programação. Lendo São Mateus capítulo 13, nós vamos entender isto melhor, que a semente era a mesma, mas a terra que era diferente. Uma caiu entre espinhos, outra caiu em pedregais, mas uma caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Acabamos de citar as Escrituras na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A semente para dar fruto, para germinar, tem que ser viva
ela tem que ter o germen da vida. E ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. O profeta pregou em uma de suas mensagens isto aqui que estou vos dizendo. Toda a palavra de Deus é uma semente. Por exemplo, Atos 2:38 é uma semente. E se esta semente cai em boa terra, ela tem que produzir o quê? Um batismo pagão nos títulos, que não usa o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Esta não é a semente de Deus. Atos 2:38 é semente de Deus. Então, produz o desejo na pessoa de ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, cai no coração da pessoa, como água, aquela água, a leitura disto aí cai, esta semente brota e tem que produzir um batismo legítimo. Quando Malaquias 4, versículos 5 e 6, é molhado pelo Espírito Santo, esta semente é regada pelo Espírito de Deus no coração da pessoa, então ela tem que produzir Elias. E Elias é o Espírito de Cristo, numa missão especial de combater Jezabel, de combater Herodias, de combater o pecado, de mostrar ao povo o caminho do Senhor e colocar o povo diante de uma escolha: servir a Deus, só o Senhor, ou então a Baal. Quando esta semente é regada pelo Espírito Santo, ela tem que produzir de acordo com sua espécie. Malaquias 4, 5 e 6, tem que gerar, tem que produzir Elias. Notemos, vocês podem dizer, mas como gosta de 1 Timóteo 2? Aquilo ali é uma semente. A palavra de Deus é semente. Vai caindo, caindo, caindo. Agora a senhorita, vá na sua Bíblia, quem sabe de cor, de capa bonita, de luxo, ou mesmo a Bíblia simples, de encardenação simples. Vai ali e abre a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2 e começa a ler do versículo 9 ao versículo 15 e deixa o Espírito Santo molhar esta semente e veja que tipo de mulher vai produzir. Vai produzir uma mulher vestida decentemente, com pudor, sem cortar os seus cabelos, sem pintar o seu rosto, sem pintar a sua unha, submissa, calada, dando à luz filhos e evitando a corrupção do mundo, vivendo em santificação. Agora veja, a palavra de Deus é semente. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao versículo 15, só pode produzir uma mulher da maneira que está escrito ali. Outra coisa seria manufaturação humana. A palavra de Deus é semente. E a semente tem que produzir o fruto segundo a sua espécie. Apanhemos 1 Pedro capítulo 3 e veja que se essa semente é molhada, vivificada pelo Espírito Santo dentro do coração da mulher, da esposa e logo em seguida do esposo, que tipo de mulher vai produzir ali?
Que tipo de marido, de esposo vai existir ali? Quando é um fruto segundo a espécie de 1 Pedro capítulo 3, vai produzir uma mulher semelhante a Sara, vai resultar em um homem semelhante a Abraão. Sara foi aquela que descreu de suas possibilidades próprias, que reconheceu que ela não tinha mais nada em si que pudesse gerar um filho. Abraão foi aquele que reconheceu que Deus é o Senhor, que Elohim é o Senhor. Abraão foi um homem que viu 3 e não falou meus senhores, mas sim meu Senhor. Sara era uma mulher que estava em um homem deste tipo, em um homem desta qualidade, e Sara é um tipo da igreja. Veja que Sara não morreu quando ela sorriu do outro lado da tenda, por causa de suas possibilidades, por causa de seu estado não permitir gerar um filho mais. Ela não morreu porque ela estava em um homem segundo o coração de Deus. Ela estava em um homem que tinha revelação. Ela estava em um marido vivo, um marido que estava ligado com Deus. Se a igreja está ligada em Cristo, ela não morre, mas se ela está fora de Cristo, ela é morta. Não importa quão bela ela seja, ela não passa de uma defunta florida, cheia de flores, manufaturada, não passa de beleza artificial, mas ela está morta. Paulo disse que ela vivendo está morta, porque ela está fora de Cristo, ela está fora do esposo, e Deus não podia ferir a esposa de Abraão sem que ferisse a Abraão. E não foi isto que ele fez com o esposo da igreja? Ele feriu a Cristo por amor da eleita. São João disse, a esposa eleita. Que esposa eleita é esta? É aquela que está no esposo, é aquela que está em Cristo. A palavra do Senhor é lançada no seu coração, aquilo nasce e dá fruto. A palavra do Senhor veio ao coração de Noé, e aquilo gerou uma arca, aquilo gerou uma salvação. Sabíamos de onde podia vir água? Para cumprir a palavra do Senhor, só pode vir de cima. E a água tinha que vir de cima. Mesmo sendo ela o juízo para aqueles incrédulos, ao mesmo tempo sendo a salvação para o crente Noé. As mesmas águas que estavam sufocando os diluvianos, afogando-os, soterrando-os. Eu tenho ouvido dizer, tenho até lido sobre isto, que o petróleo que nós queimamos hoje é um fruto daquilo, é um resultado daquilo. É humanidade, são animais rebeldes que não foram para a arca, dinossauros e outras coisas, florestas que foram cobertas, madames que foram cobertas no dilúvio, grandes homens hoje estão saindo no escapamento de automóveis aí pelas cidades. A coisa veio de cima, porque a palavra de Deus tem que se cumprir de cima para baixo, porque Deus está em cima. Por isso ele disse para Abraão, olha para cima. E a palavra homem literalmente quer dizer olhar para cima. Davi disse a Salomão, seja homem. Isto quer dizer olhe para cima. Aqui está uma semente que deve cair no seu coração. É que a palavra de Deus é aquela que vem de cima. Quando a cidade estava cheia de teólogos, de intérpretes das Escrituras, diz a Bíblia que a palavra do Senhor veio a João Batista lá no deserto. Por que que não veio a Caifás? Por que que não veio a Anás quando eles eram os indicados para indicarem o Messias ao povo? A palavra de Deus vem de cima e ela cai, ela vai caindo.
quando os primeiros pingos d'água começaram a cair, era a palavra de Deus que estava se cumprindo, salvando um, elevando um para as alturas, enquanto que os demais morriam desesperadamente. Ali estava tudo, tudo próprio. Ali havia todo elemento humano, mulheres, homens, animais para morrerem, mas ali também havia todo elemento de salvação da espécie. Ali estava Noé e sua família, ali estava a arca. A semente de Deus cai, mas fique sabendo, ela cresce, ela germina, ela não é morta. Quando Elias tinha o altar pronto, ele tinha as pedras do altar, ele tinha a lenha do altar, tinha o sacrifício do altar, tinha tudo aqui embaixo que o homem pode ter, como os profetas de Baal também tinham. Mas ele mandou que enchesse as valas de água. Ele tinha água, tudo que ele tinha que ter aqui embaixo no presente, ele tinha naquele momento de desafio. A igreja tem que ter tudo, e a água é o Espírito Santo. Você tem que ter tudo, porque o que vem de cima só pode vir de cima. Ele tinha tudo aqui embaixo, tudo que um homem de Deus precisava de ter. Ele tinha um coração, antes de tudo, separado do mundo, separado de Jezabel, condenando o pecado, contra o pecado, voltado contra o pecado. E o que dependia de cima veio, a palavra do Senhor é semente, e caiu fogo. Ele tinha tudo aqui embaixo. Marta, tirai a pedra. E a Marta teve que tirar a pedra, fazer o que ela tinha que fazer aqui embaixo, porque logo surgiria uma voz, aquela voz que chamará os nossos irmãos que estão dormindo além da cortina do tempo, que estão no Senhor. Lázaro, sai para fora. Aquilo tem que vir de cima, aquilo é o Pai que está no Filho, é a palavra do Senhor que não passará sem que tudo aconteça. Tudo passa, o céu, a terra, tudo passa, mas a palavra do Senhor não passa. Você tem que ser a palavra. A noiva chega a ser a palavra, diz o profeta, porque é a única coisa que não passa, e ela é como espada de dois gumes, num lar incrédulo, num ambiente incrédulo, numa avenida que virou passarela de exibição de sexo, dentro do coletivo. Onde vai um filho de Deus, ali vai um protestante. Sim, ali vai um protestante protestando contra esse mundo de pecado, de imundícia. Ali vai a palavra do Senhor. A palavra de Deus é semente. Ela tem caído no seu coração. É certo, se cai a palavra do Senhor para a cura divina, ela tem vida, ela produz cura divina. Mas você gostaria de ficar somente com isto? Você gostaria somente disto? Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías pergunta no capítulo 53, e a quem se manifestou o braço do Senhor? O que foi a pregação de Isaías? Foi somente que pelas suas pisaduras fomos sarados? Não. Isaías abordou a coisa desde o princípio até a restauração de todas as coisas. Ele apresentou o Cordeiro de Deus, na verdade, mas ele condenou o pecado, inclusive saiu despido para mostrar o estado do povo. Ele disse: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o homem não me entende, diz o Senhor através de Isaías. Leia Isaías capítulo 3 a partir do versículo 18. Como você vê ali, meus irmãos, vejam Isaías 3, como o profeta viu essas mulheres carregando esse silício sobre elas, com as suas bolsas carregadas de maquilagem e seus tamancos cascavelando nas ruas, nas avenidas.
nos corredores das repartições. Veja como Isaías viu tudo isto. Ele não só viu, ele não pregou somente cura divina. Ele disse que uma virgem conceberia. Ele viu Jesus Filho, mas ele viu Jesus Pai da eternidade. Ele viu Jesus Deus forte, Deus maravilhoso. Ele não viu Jesus somente Filho, segunda pessoa. Ele viu tudo em Cristo. Ó Deus eterno, cremos perfeitamente que se esta semente tem caído em algum coração, ela tem que produzir frutos segundo a sua espécie. Em nome do teu Filho amado, ó Deus, sela esta mensagem com o selo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Cujas vidas nos grilhões vivem sempre em desespero e pavor, dia e noite a chorar para alguém lhes avisar. Nós ouvimos seu lamento ao redor. Ninguém se importa por minha alma, choro. Ninguém se importa por minha alma. Não ouves tu? Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo. Para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Neste mundo há milhões cujas vidas em prisões vivem a oferecer um culto vão, sem saber que o Salvador deu sua vida em grande amor
para salvar-lhes o seu sangue derramou. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, pra salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Tenho ouvido o clamor dos perdidos em redor, dou meu tudo a ti, Senhor, pra os ganhar. Seja longe ou perto a ir, pra morrer ou pra viver, aos perdidos quero Cristo anunciar. Alguém se importa por tua alma, eis a mensagem. Alguém se importa por tua alma, não ouves tu. Hoje vou contar-lhes do amor de Cristo, pra salvar-lhes deu sua vida sobre a